Passando para a igreja. Amém. A igreja se põe de pé e abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, e os versos 7 e 8. Enquanto os irmãos encontram, eu já agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui nessa igreja. Já estive aqui por outras vezes, ministrando a palavra de Deus, e agradeço a Deus pela minha vida, pela vida do pastor José Nilson, que assim autorizou eu estar aqui, o meu pastor regional, a diaconisa Deuseni, que assim nos convidou, ao pastor Paulo, a pastora Márcia, e a toda a igreja, o Nivaldo que veio comigo, e que Deus abençoe a todos. O relógio vai contra nós, então vamos lá. Mateus 7, verso 7, olha. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amém. A igreja pode se sentar. E vamos, queridos irmãos, igreja, como nós estamos no ciclo de oração, para quem ainda não me conhece, meu nome é Zenade. Zenade. Congrego ali na Igreja Cruzada desde alguns anos, desde 1977, para a glória de Deus. E falando de oração é algo muito precioso, é algo indispensável na vida do cristão. Somente por meio da oração nós conectamos com o céu e podemos falar com o nosso Pai, que é Deus. Amém. Não há outro veículo, não existe um outro caminho pelo qual nós podemos chegar aos pés do Senhor, a não ser pela oração. E eu quero dizer para você que não desista da sua petição. Não desista. E o evangelista Mateus, nesse capítulo, nesses versos nos quais nós lemos, ele nos encoraja a não desistir quando ele diz: peça, porque ele vai te dar. Busque, você vai encontrar. Bate, a porta se abrirá. Quantas palavras de encorajamento para mim e para você. Muitas vezes a gente apenas começa quando olha para o menor impedimento, já tenta em desistir, já pensa parar, que não vai valer a pena bater mais, que não vai valer a pena continuar a caminhada. Mas nesse texto sagrado, o evangelista nos encoraja dizendo para nós não desistirmos. Se estamos pedindo, vamos perseverar pedindo com convicção. Mas necessário é pedir com convicção. E a convicção vem da nossa fé. E a fé é a certeza das coisas que se espera e daquilo que ainda nós não estamos vendo. Isso que é fé. Porque acreditar no que já estamos vendo, isso não é fé, já é verídico. Então fé é nós acreditarmos no que nós ainda não estamos vendo. A palavra de Deus nos diz para que nós possamos proclamar as coisas que ainda não são como se já fosse. Isto
queridos, você tem pedido, tem buscado? Continue, persevere, pedindo, buscando, porque o nosso Pai, Deus, que está lá no céu, Ele está atento ao nosso pedido. Ele está atento ao clamor das suas filhas. Ele está atento ao clamor dos seus filhos e pronto a nos responder. Basta tão somente nós pedirmos a Deus a graça, a força, a misericórdia, para que nós possamos perseverar e não desistir. Porque para nós recebermos qualquer bênção que estamos buscando da parte do Senhor, é necessário que nós sejamos perseverantes até o fim, até a nossa salvação, que nós estamos nesta caminhada rumo a Canaã celestial. O mesmo evangelista, no capítulo de número 24 e o verso de número 13, ele nos aconselha dizendo: olha, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia! Portanto, igreja do Senhor, o segredo da vitória é perseverar com a sua petição, perseverar batendo até o momento em que a porta se abrir e você receber a sua bênção, levantar a bandeira da vitória e glorificar dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus, porque a este Deus toda honra, glória, louvor e adoração seja dada nos céus, na terra, embaixo da terra e em cima nos céus. Aleluia! Glória a Deus. O evangelista Mateus também, no capítulo de número 9, os versos 20 a 22, ele nos narra uma história de um rapaz, ou seja, um amigo, que chegou em altas horas da noite na porta da casa de um outro amigo e começou a bater para aquele amigo, para atender a ele, para atender e suprir a necessidade que ele estava tendo naquele momento. E o dono da casa, por um certo momento, pelo horário que já era altas horas da noite, resistiu em não abrir a porta, porque já estava madrugando. Mas aquele rapaz, aquele amigo que estava na porta do outro amigo, colocou em seu coração: eu não desistirei de bater na porta dele sem que antes ele me atenda. E ele perseverou, não se preocupou que estava incomodando ele, já sendo altas horas da noite. E o amigo que estava lá dentro se convenceu, foi convencido pela insistência do amigo que estava do lado de fora, abriu a porta e atendeu e supriu a necessidade dele. Aleluia! E o nosso Deus, igreja, não é diferente. Ele não é diferente. Ele tem todo o prazer em nos atender, em suprir todas as nossas necessidades. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. E Ele sabe do que eu e você, todos nós que aqui estamos, necessitamos.
em todas as áreas da nossa vida, seja na área física, seja na saúde, seja na espiritual, na sentimental ou na área psicológica. O nosso Deus, Ele está pronto a nos atender e suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. E o nosso Deus não vê como o homem vê. O nosso Deus, Ele não trata como o homem trata. Porque os homens, muitas vezes, eles fazem acepção de pessoas. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E Ele tem prazer e poder para resolver toda e qualquer situação, por mais adversa que nós estivemos enfrentando e acharmos que não tem mais solução. Nós, crendo em Deus, perseverando em oração, no momento dele, Ele nos dará a vitória. Aleluia! Glórias a Deus. O evangelista João, no capítulo de número 16 e o verso de número 23, quando nós lemos a última parte, está escrito: o próprio Jesus falando: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Olha que promessa maravilhosa. Muitas vezes nós pedimos, a Bíblia também nos diz que nós pedimos e muitas vezes não recebemos. Por quê? Porque não estamos pedindo no nome da pessoa certa. Aleluia! E a pessoa certa que está lá nos altos céus para nós pedirmos e recebermos é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai tem prazer em atender todo e qualquer pedido dos seus filhos e das suas filhas que foi feito aqui na terra, em oração perseverante, em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Aleluia! Portanto, amadas irmãs, estão pedindo, estão buscando, estão batendo, continue pedindo, continue batendo, crendo que Jesus, no momento certo, te dará a vitória. Eu não sei qual tem sido a tua petição. Nós não convivemos no dia a dia para estarmos dialogando umas com as outras, falando a necessidade de uma para a outra, para nós sabermos detalhadamente a necessidade de cada uma. E também, se falarmos, não terá solução, porque eu não tenho a solução para a causa da irmã. Eu não tenho a solução para a causa da camisa Deuseni e nem da pastor Paulo, porque eu sou limitada. Eu sou limitada. Mas o nosso Deus que está lá nos céus, Ele sim, Ele tem a solução para o problema de cada um que se encontra aqui nesta noite. E até mesmo para aqueles que não chegaram aqui nesta noite. Nós que aqui estamos rogando a Deus em oração por aqueles que aqui não chegaram nesta noite. O nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus poderoso, que é um Deus onisciente, onipotente, onipresente,
O nosso Deus, Ele vê tudo e todos, e Ele pode tudo em todos. Por isso, mamãe, papai, irmão, está orando pelo filho? Persevere. Está buscando uma porta de emprego? Persevere. Está buscando a cura? Persevere. Está buscando a salvação, libertação, transformação? Persevere. Alabaixou, baranemanahaya. Eiko, manaya, alabaixou, inamaya. Iparaihacinamaya. Ai, irmã, mas só porque a senhora está falando vai acontecer? Não sou eu que estou falando. Quem está falando é a palavra de Deus. Pede, porque eu te darei. Busca, você encontrará. Bate, e ferrolhos de ferro serão quebrados e as portas serão abertas para a glória de Deus. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Nós não servimos ao nosso Deus em vão. Nós não servimos ao nosso Deus simplesmente por acaso, será? Não. Nós servimos a um Deus que criou os céus e a terra e que tem prazer em perdoar pecados, em curar, em salvar, em libertar, transformar, abençoar, responder orações e, por fim, levar para os céus. Aleluias! Nós temos recebido muitas bênçãos. São muitas bênçãos que nós temos recebido. Eu vou contar só uma. Sabe? Qual foi a última bênção que eu recebi do meu Deus? Foi nesse 1º de maio de 2026. Eu acordar com vida, louvando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome santo dele. E hoje à noite está aqui neste lugar, dizendo para vocês que o nosso Deus é um Deus de resposta. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Queridos, nós não podemos nos desanimar, não podemos prostrar e não tem também nos entregar e nunca pensar em parar de orar. O evangelista Lucas, no capítulo de número 18, ele e o verso de número 1, usado pelo próprio Jesus Cristo, escreveu o versículo que todos sabem de pé, de cor, melhor falando, na memória. E ensinou-lhes também uma parábola, ou melhor, mesma coisa. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu costumo dizer para as irmãs lá na igreja: orar não é escolha, orar não é porque eu quero e nem também porque eu gosto, apesar de que orar é uma disciplina. A gente tem que ser disciplinado dia após dia para tomar gosto e aprender a orar. Mas é uma ordem, é um dever. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse dever nos faz entender que está doendo,
ore. Está alegre? Ore. Está com a mesa farta? Ore. Está calor? Ore. Está frio? Ore. Está difícil? Ore. Está fácil? Ore. O dever tem que ser cumprido, indiferente da situação. Indiferente da situação, o dever precisa ser cumprido. E para nós gozarmos dos nossos direitos, antes nós temos que cumprir com o nosso dever. Porque aquele que não cumpre com o seu dever não tem nenhum direito. Os direitos só são assegurados e reconhecidos a partir do momento que nós cumprimos com os nossos deveres. Aleluia! Portanto, Deus, Ele está disposto a abrir a porta. Ele está disposto a responder a nossa oração. Ele está disposto a nos fortalecer, a nos usar no ministério, a nos dar capacidade para pregar a sua palavra, a nos fortalecer para buscar a sua presença. Mas isso precisa termos uma vida de oração. Portanto, pastora Márcia, eu estou vendo pela primeira vez. Pastor Paulo esteve lá no dia do encontro de jovens. Ficamos muito felizes com a presença do Senhor lá e o grupo todo. Eu não sei quantas mulheres compõem esse coral aqui. Já ministrei aqui uma certa época, numa festividade. Mas persevere em oração. Persevere. E saiba que Deus tem um negócio com a senhora nesta cidade. Porque quando Deus tira um servo dele de onde ele está e leva para uma outra localidade, ele faz com propósito. Ele traz com propósito. E nós, observando os mandamentos do Senhor, perseverando em oração, o propósito de Deus será cumprido. Lembra de Ana? Estou fechando. Ana, de 1 Samuel, do capítulo 1, que vai até o 19, do verso 1 ao verso de número 19, o quanto Ana foi zombada, o quanto Ana foi criticada, o quanto aquela mente se conectou com Deus e aceitou no seu coração: o meu negócio é com Deus, o meu negócio é com Deus. Eu não tenho nenhum negócio com Penina que fique para lá. Eu vou perseverar nos pés de quem pode, eu vou reclamar nos pés de quem pode. E Ana, mesmo sendo estéril, que não tinha cura para a medicina e até hoje não tem, Ana perseverou e orou até que a sua petição foi respondida. E a resposta da oração perseverante de Ana, essa igreja conhece. Ana, no tempo certo, recebeu em seus braços aquele lindo menino que se tornou profeta, sacerdote e rei em Israel, o nosso amado e querido irmão Samuel. Portanto, igreja, persevere, faça como Ana, não desista, não olhe para um lado e nem para o outro, mas faça como Davi. Salmos em número 121. Olha para os céus, porque é do céu que vem o meu, o seu, o nosso socorro. Portanto, persevere, continue batendo, buscando
E eu já agradeço a minha